do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos, eu falo aqui diretamente de Abel Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2023, a lição 5 que tem o tema Uma Perspectiva Pentecostal de Missões, quarto trimestre de 2023, que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Quero aqui agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente, e se estiver gostando do conteúdo, se for possível, indique o canal para mais alguém. Agradecer a você que já é inscrito no canal, que tem curtido, comentado, continue fazendo isso para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. E você que ainda não se inscreveu no canal, mas tem assistido nossos vídeos, se for possível, se inscreva para nos ajudar, se inscreva para que esse canal possa crescer, né? Porque temos aí mais de 2.800 visualizações no canal, né? De pessoas que assistem nossos vídeos, mas os inscritos são pouco ainda, então peço a sua colaboração para que esse canal cresça, né? E para isso eu preciso da sua inscrição, amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeu, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isto dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto ou estão embriagados, né? Porque o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. E quando vê Deus, o sobrenatural de Deus, eles ficam pasmados, sem saber o que dizer. E terminam falando coisas que não entendem, né? Porque ali foi o quê? Foi o derramamento do Espírito Santo. Todos que estavam ali foram batizados e começaram a falar em línguas. E falar línguas de que eles, né, entendiam. Línguas que eram língua nativa de cada um deles. E eles estavam entendendo o que eles estavam falando. E muitos ficaram pasmados, né, e debochando, achando que eles estavam embriagados. Mas eles não estavam. Eles estavam sob o poder do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma celebração da colheita do trigo, mas também era celebrada como recordação do recebimento das leis no Monte Sinai. A festa de Pentecostes acontecia no primeiro dia da semana, o que era mais uma honra colocada sobre esse dia, e uma confirmação de que esse era o sábado cristão. Um memorial relevante das duas grandes bênçãos para a sua igreja, a ressurreição de Cristo e o derramado do Espírito Santo, em ambas nesse dia da semana, todos reunidos no mesmo lugar. O local não é específico, ou o templo que eles frequentavam nas ocasiões públicas, ou no próprio cenáculo, onde se reuniam nas outras vezes. Foi em Jerusalém, pois este era o lugar escolhido por Deus, e a profecia era de que de lá a palavra de Deus sairia para todas as nações, tá vendo? Não podemos esquecermos com que frequência, enquanto o mestre estava com eles, houve contendas entre os discípulos sobre quem deveria ser, né, o maior. Mas agora todos estavam
mas agora todas essas contendas haviam acabado. Não ouvimos falar delas. O que eles receberam do Espírito Santo, quando Cristo soprou sobre eles, havia sido uma boa medida para retificar os erros sobre os quais aquelas contendas estavam baseadas e os dispôs ao amor santo. Ultimamente, eles haviam orado juntos mais do que o normal. Isso fez com que amassem mais uns aos outros pela sua graça. Ele os preparou para o dom do Espírito Santo. Porque eles estavam reunidos, né? Anteriormente eles estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Mas agora Jesus sopra o Espírito Santo sobre ele e essas contendas são retiradas. E agora vem o derramado do Espírito Santo, concedendo o quê? Poder e ousadia para pregar esse evangelho. E o evangelho não pode ser pregado, né, onde tem contenda. Eles têm que estar unidos. E eles estavam ali unidos e reunidos num só propósito. E o que? Eles oraram mais do que o normal, né? E foi isso que aconteceu. Eles orando, o Espírito Santo vem, né, batiza todos e eles começam a falar em língua. E mesmo falando em línguas, aqueles que estavam ali estavam entendendo tudo que eles estavam falando. Porque as coisas de Deus são assim. Às vezes a gente não entende o propósito, mas Deus tem um propósito para tudo. E foi o que aconteceu. Viu? Atos capítulo 2, verso 2. De repente, ele não acelerou aos poucos, como os ventos geralmente fazem, mas desceu com toda a força imediatamente. Ele chegou antes do que eles esperavam e surpreendeu até aqueles que agora estavam reunidos esperando. Porque todos foram surpreendidos por um vento veemente que veio com força e tomou, né, a todos que estavam ali. Vento veemente impetuoso. Foi o som do céu, como de um trovão. Foi o som de um vento, pois o caminho do Espírito é assim. Um vento veemente e impetuoso. Ele veio não apenas com um grande ruído, mas com uma grande força, como se pudesse derrubar tudo que estivesse à sua frente. Aquilo servia para representar as poderosas influências e operações do Espírito de Deus sobre a mente dos homens e, portanto, sobre o mundo, para que eles possam ser poderosos em Deus. Encheu toda a casa, não só aquele recinto, mas toda a casa. Aquele vento colocaria um temor sobre os discípulos e os ajudaria a entrar em uma compostura reverente e séria para receberem o Espírito Santo. Foi o que aconteceu, né? Que o vento veio com força, né, e encheu toda a casa. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Começaram a testemunhar de Cristo, a falar, né, aquilo que o Espírito Santo estava concedendo que eles falassem. E eles foram revestidos com esse poder para testemunhar de Jesus, né? Porque eles precisavam disso. Por isso que veio, ó, um vento veemente, né? E tudo foi de repente, né? E começaram a falar em outras línguas, né? Porque a missão, ela precisa o quê? Do poder do Espírito Santo, não do poder do homem. Por isso que eles foram revestidos, né, com o poder do alto. Foram cheios do Espírito Santo, né, para fazer a obra missionária, para ter coragem, para ter ousadia, para ter disposição para fazer a obra missionária. Por isso que eles precisavam desse revestimento. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus deixa bem claro, né? Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeie testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tá? Já Jesus disse a ele, ó, ficai lá, né? Até que ser revestido do alto. E eles foram. Quando esse vento veemente veio, revestiu a todos. Contendas não existiam mais. Um não queria ser primeiro, nem segundo, não. Eles estavam preocupados ali agora, depois desse revestimento, testemunhar de Jesus, porque o Espírito Santo ele vem para isso, para nos fortalecer, para nos dar ousadia, para nos ensinar, né, a testemunhar de Cristo, porque a obra missionária tem que ser feita pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem vai dar poder, vai dar ousadia, vai dar discernimento, vai ensinar, vai orientar, vai guiar aquele que é enviado para fazer a obra missionária. E a obra missionária tem que ser dessa forma, dirigida pelo poder do Espírito. E eles foram ali, revestidos com o poder do Espírito Santo para testemunhar de Jesus Cristo e dizer a todas as nações que eles precisavam se arrepender, porque Jesus é o único que salva, é o único que cura, o único que batiza o homem com o Espírito Santo e leva ele para o céu. Amém?